Ciência Sem Limites está aqui no Instituto de Química do campus de Araraquara, da Unesp. Mais precisamente, no Laboratório de Síntese e Caracterização de Nanomateriais, o LIEC, o qual faz parte de um dos CEPIDs da FAPESP, a qual o professor Elson Longo é o coordenador. Ao meu lado está a professora Maria Zaghetti. Ela vai falar para a gente um pouco da trajetória acadêmica, bem como das pesquisas realizadas aqui em Araraquara. Professora, prazer em tê-la aqui no Ciência Sem Limites. João, o prazer é todo meu em poder falar um pouco da nossa trajetória acadêmica. Eu estou aqui em Araraquara, comecei em 76 como aluna de graduação, me formei e continuei aqui como docente. E hoje a gente atua na área de graduação e pós-graduação, na área de química. Quer dizer, a senhora realizou o mestrado, o doutorado? Não, eu fiz a graduação aqui e fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Engenharia de Materiais. Então, hoje eu atuo aqui na pós-graduação do Instituto de Química na área de materiais, mais especificamente, química de materiais, né? Síntese de materiais. A senhora tem pós-graduação, pós-doc também, professor? Eu fiz um pós-doc na Eslovênia em 2007, com o professor Danilo, lá na Eslovênia. Tive a oportunidade de trabalhar também no desenvolvimento de materiais ferroelétricos, que é o meu campo de atuação. E a senhora atua na graduação e pós-graduação nessa área de materiais? Na graduação a gente atua com mais de um curso, não especificamente na área de materiais. Mas para quem está em casa entender, aqui no campus de Araraquara nós temos 3 químicas, ou seja, licenciatura, bacharelado e tecnologia. E tecnologia, né? Isso, as 3 três engenharia áreas. também. Agora, esse ano nós estamos iniciando o curso de engenharia química também. E a senhora atua também com eles? Na área de engenharia ainda não estou, porque é o primeiro ano, é mais as matérias básicas, né? Tá. Aliás, para quem está em casa, a pós-graduação aqui tem um alto conceito na cápsula. Nós temos a pós-graduação em Química, tem conceito 6. Quer dizer, quase o topo, né? Nós tínhamos 7, a última avaliação nós passamos para 6. Agora estamos lutando para voltar para o 7. A senhora falou que a senhora atua na área de materiais, especificamente que tipo de materiais? Nós na área de materiais ferroelétricos, que seriam os materiais que têm propriedades piezoelétricas, que seriam empregados na conversão de energia, tanto energia mecânica em elétrica, quanto energia elétrica em energia mecânica. Ao inverso também? Isso, ele faz os dois processos. Só para quem está em casa ter uma noção, o assunto é materiais elétricas, piezoelétrico. Professor, essa palavra não é costumeira no dia a dia para quem está em casa nos vendo ou quem está nos assistindo. A senhora pode dar uma explicação assim bastante prática? Nós poderíamos dizer que praticamente todos nós fazemos uso, né, de uma forma ou de outra desses materiais. Por exemplo, quando a gente faz um ultrassom no médico, né, é um material piezoelétrico que gera essas imagens, assim como o material que a gente tem num fogão com acendimento automático. Quando nós pressionamos o botãozinho do fogão, a gente está exercendo uma força mecânica, né, de pressão, e a cerâmica responde emitindo uma faísca, né, aquela fagulha, aqueles carga elétrica, né, que vai gerar a chama no fogão. Podemos então definir que seriam fontes alternativas de energia? Isso, exatamente. Podemos chamar de uma fonte de energia limpa, vamos dizer assim. A gente usa uma energia muitas vezes que está sendo desperdiçada para converter numa forma de energia útil, né? Vamos supor, um movimento que a gente faz com as mãos poderia ser transformado numa carga elétrica para carregar uma bateria de um celular, de um pequeno equipamento eletrônico. A senhora comentou antes da gente começar aqui a nossa gravação que existem determinadas plataformas que as pessoas podem pisar e transformar também em energia elétrica. Isso existe já em algumas boates, que isso é usado, né? As pessoas dançando, a pressão
que elas exercem pulando, né, em cima do piso, isso é convertido em energia elétrica que pode iluminar em parte o próprio ambiente onde elas estão. Os CEPIDs, nesse caso, dentro da Unesp, contribuem muito para o desenvolvimento dessas pesquisas? Sim, nós temos uma grande contribuição, porque hoje, se não for através de grandes projetos, a gente tem muita dificuldade em adquirir equipamentos de grande porte, né? Então, os equipamentos de grande porte normalmente são comprados através desses grandes projetos. E esses projetos também estimulam muito o contato com empresas, estimulam a divulgação de tudo aquilo que é desenvolvido junto à sociedade, que seria um retorno justo, né, do dinheiro investido da sociedade. É como o que a gente chama de difusão da ciência junto à sociedade que, de certa forma, financia a pesquisa. Perfeito. Ao fundo tem alguns alunos. Nós podemos conversar com os alunos e conhecer um pouco mais do seu laboratório? Claro, João, fica à vontade. São alunos da pós-graduação e alunos da graduação também que desenvolvem as pesquisas aqui no nosso laboratório. Perfeito. O Ciência Sem Limites faz uma pequena pausa, um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer o laboratório da professora Zaguete aqui do campus da Unesp de Araraquara. É um instante só. O Ciência Sem Limites retorna, mas ainda no laboratório de síntese e caracterização de nanomateriais aqui no LIEC, no campus de Araraquara da Unesp. Ao meu lado está o Felipe Fernandes, que daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele, antes, porém, fazendo uma menção à aluna que está aqui ao nosso lado, Kamila Jurczak. Ela é de Varsóvia, na Polônia. Ela ficou 2 meses aqui no laboratório realizando pesquisas para o seu mestrado. Ela não quis gravar entrevista conosco, mas comentou que foi extremamente satisfatório ela ficar ou permanecer esses meses realizando pesquisas aqui no Brasil, em particular a Unesp, no CEPID, o qual contribuiu muito para o avanço dos seus trabalhos que ela vai concluir lá na Polônia. Agora com o Felipe Fernandes. Felipe Fernandes é aluno de graduação de bacharelado em Química aqui do campus de Araraquara. Felipe, ainda na graduação, o que representa para você realizar pesquisas num laboratório dessa envergadura? Esse projeto de iniciação científica para mim é muito importante, tanto na área acadêmica como na parte de atuação em indústrias. E o que você pretende após a graduação realizando pesquisas dessa natureza? Tanto desenvolver a parte científica, como também a parte de saber se portar num laboratório de grande porte como esse. E você trabalha com que tipo de material? Deposição de óxido de zinco em filmes finos. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, sensores de gases utilizam, por exemplo, podem utilizar esses filmes finos de óxido de zinco. E no seu futuro, você pretende seguir carreira acadêmica, fazer o mestrado, doutorado ou vai partir para a iniciativa privada? Então, para a iniciativa privada é a minha primeira ideia no momento, mas posteriormente, como eu gosto da área acadêmica também, posso até voltar. Você, como aluno de Química, você acha que o mercado de trabalho está extremamente aberto para os graduandos em Química? Com certeza. Dependendo da sua especialização, ela está muito aberta. Então, a área tem muitas áreas para pesquisa. O Ciência Sem Limites continua aqui no Laboratório Síntese e Caracterização de Nanomateriais da professora Maria Zaguete. Se você quiser contactar a pesquisadora, basta enviar um e-mail do jeito que aparece aí na sua tela, zaguete@iq.unesp.br. Ao meu lado está a Guilhermina Ferreira. Guilhermina realiza pós-graduação aqui no campus de Araraquara. Fala pra gente sobre a sua pesquisa, Guilhermina. Bom, eu trabalho com a síntese de nanopartículas, com a síntese e caracterização de nanopartículas, para serem aplicadas em materiais com propriedades ferroelétricas. Esses materiais, conforme dito anteriormente pela professora Zaguete, convertem energia mecânica em energia elétrica.
Você pode dar um exemplo prático dessa sua pesquisa ou da atuação na sua pesquisa, do seu trabalho? Sim, posso. Aqui eu trago para vocês um filme de neobato de sódio sintetizado pelo método hidrotermal micro-ondas. Esse filme tem flexibilidade e essa flexibilidade, essa deformação deste filme pode originar energia elétrica. E essa energia é medida por equipamentos apropriados para isso. Você tem ideia de quantificar quanto de energia um filme desse pode resultar? Olha, este material é possível gerar energia suficiente para, por exemplo, carregar uma bateria de celular, por exemplo. Ele pode ser acoplado ou utilizado onde? Qual é a sua ideia para isso? Bom, a minha ideia é para aplicá-los em dispositivos conversores de energia. Você tem um exemplo prático para a aplicação desse material? Pode ser aplicado em roupas, Um calçado pode utilizar calçado, por exemplo. A partir do momento, para quem está em casa e possa entender, a pessoa vai pisando ou vai andando, vai acumulando energia e armazenando uma bateria. Está correto dizer isso? Está correto. Boa sorte e sucesso na sua pesquisa. Obrigada. O Ciência Sem Limites ainda está aqui no campus da Unesp de Araraquara. Nós estamos precisamente no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica. Ao nosso lado está o professor Marcelo Orlandi, que pertence ao Departamento de Fisioquímica aqui do Instituto de Química do campus de Araraquara. Professor Marcelo, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. E nós, pessoal de casa, quer saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e, lógico, evidentemente, falar das suas pesquisas, dos seus trabalhos no dia a dia. Obrigado, João. Então, como você disse, eu sou Marcelo Orlandi, sou formado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, tenho mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais também pela UFSCar, doutorado também lá pelo DEMA, em Materiais pela UFSCar. Tenho um pós-doutoramento aqui pelo Instituto de Química de Araraquara e fui professor visitante no MIT dos Estados Unidos, que é uma das melhores universidades de engenharia do mundo. Então, essa é um pouquinho da minha formação. Né? E hoje o senhor ministra aulas graduação e pós-graduação? Ministro aula de graduação aqui no Instituto de Química para os cursos de Química, licenciatura, bacharelado, para o curso de Engenharia Química, também para os cursos de Farmácia e Engenharia de Bioprocessos. Atuo na pós-graduação, sou vinculado ao POSMAT. POSMAT é um programa de pós-graduação em materiais da Unesp, ele é multicamp, sediado em Bauru, mas que possui vários docentes aqui do Instituto de Química credenciados. E parece que tem bom conceito na CAPES, né? Acho que é nota 5, né? Nota 5 da CAPES, vai ter agora a nova avaliação, né, que terminou o triênio está terminando agora em 2013. Os docentes do POSMAT estão com uma expectativa muito grande de passar para a nota 6. Realmente nós já estamos no nível internacional. Perfeito. Professor, fale então agora, já que o senhor explicou para quem está em casa, toda a sua trajetória, lógico que resumidamente e muito sucintamente, a trajetória acadêmica. Agora nós vamos entrar na sua área de pesquisa, né? O senhor pertence um dos responsáveis pelo Laboratório Interdisciplinas, né? Disciplinar de Eletroquímica e Cerâmica. Isso. Parece que é junto com o professor Varela aqui, né? Vocês atuam junto. E me parece também pertencente ao LIEC, e que faz parte de um dos CEPIDs, FAPESP e UNESP. É isso, professor? É isso mesmo. Então, aqui nós estamos dentro do Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica. Esse laboratório é um centro de excelência dentro da Unesp, de prestação de serviço. Acabamos de ganhar como um laboratório associado de um Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, chamado CISNANO. Então, nós somos o único da Unesp a ganhar, nosso laboratório a integrar esse sistema CISNANO de caracterização em nanotecnologia. Ganhamos recentemente, né, que é coordenado pelo professor Elson Longo, um CEPID, o único CEPID também da Unesp. Então, o nosso laboratório faz parte, então, uma infraestrutura muito grande. Essa infraestrutura ela é disponibilizada para todos os outros pesquisadores que desejam fazer caracterização, ou seja, embora seja uma coisa
foi construída por um pequeno grupo de docentes, mas nós disponibilizamos essa infraestrutura de pesquisa para toda a comunidade científica poder aproveitar. Então, o nosso laboratório ele tem um caráter, um perfil multiusuários, que qualquer docente, qualquer aluno que quiser vir fazer uma caracterização com a gente, é muito bem-vindo. Inclusive de outros campos, de outros institutos. Isso, é muito comum a gente receber gente de outras unidades, de outras universidades e até de outros países. Chegamos até uma delegação da Eslovênia aqui, fazendo um workshop com a gente na parte de crescimento de materiais, que é um dos focos da minha pesquisa. Né? Então, o senhor falou da sua pesquisa, né? Vamos entrar nela agora, né, professor? Então, eu trabalho com a parte de crescimento de nanomateriais. Então, um nanômetro, né, é exatamente 10 a menos 9 metros, ou seja, alguma coisa simplesmente imperceptível a olho nu. Então, a gente cresce esses materiais muito pequenos de uma maneira controlada. Então, a gente tem que controlar a forma, temos que controlar a composição química, temos que controlar o tamanho desses materiais e depois a gente vai para a aplicação, né? Então, atualmente, no nosso grupo, nós estamos fazendo aplicações como transistores, aplicações como sensores de gás. O foco principal da nossa pesquisa hoje é exatamente como sensores de gás. Para quem está em casa, o senhor fala em sensores de gás. O senhor pode dar exemplo prático dessa atuação, dessas pesquisas? Quando a gente fala em testar um material como sensor de gás, o que a gente está buscando? Então, em geral, gases que podem ser nocivos ou que podem causar algum dano ao meio ambiente, a gente precisa ter um monitoramento muito fino desses gases. Por exemplo, CO, NO2. Então, o que a gente faz é pegar o material, colocar num substrato adequado para poder fazer essa caracterização, a corrente, para monitorar a corrente dele em função do tempo. E a gente utiliza, então, o ar como gás base e a gente introduz esse gás que a gente quer saber qual a resposta do material. Então, uma hora a gente pode introduzir hidrogênio, uma outra hora CO, NO2. E numa dessas pesquisas que a gente fez em parceria com o MIT, a gente descobriu que uns microdiscos de óxido de estanho, que um desses microdiscos de óxido de estanho possui, então, sinal de sensor 1000. Esse sinal de sensor 1000, ele é um resultado realmente fora de série. Se imaginar na literatura, os resultados, as respostas sensores tidas como muito boas, são da ordem de 10, 20, excepcionais são da ordem de 100, 200. Então, nós conseguimos obter um valor de resposta, de sinal de sensor 1000, com material puro, sem modificações. Então, atualmente, nós temos no laboratório vários alunos trabalhando em cima de modificações superficiais desse material para melhorar ainda mais essa resposta. O material vai ficar mais sensível, o material vai ficar mais seletivo. Mais confiável. Com tempo de resposta menor. Ou seja, se, por exemplo, ocorrer um incêndio, ele vai tocar a sirene mais rápido, podendo, por exemplo, salvar. Só para a gente terminar esse bloco, para quem está em casa, nós falamos em sensores de gás. Um exemplo prático, professor, seria esses sensores de presença, onde acende luz ou qualquer coisa desse sentido, só que não relacionado à presença, e sim a gases. Isso, esse sensor de presença está relacionado com a radiação infravermelha que o nosso corpo emite naturalmente, e esse sensor de gás está relacionado com a composição química da atmosfera local. Então, por exemplo, no incêndio você tem aumento da quantidade de CO. Então, se você tiver um sensor de CO, esse sensor vai dar a resposta. Numa indústria, vazou um determinado gás, ele altamente já vai... Vai poder detectar e falar, olha, então precisa liberar ou precisa controlar localmente. Então, esses sensores, eles precisam, né, com o passar do tempo, ser mais precisos, com um menor limite de detecção. E nesse aspecto, esses nanomateriais, ou seja, essa nanotecnologia pode ajudar muito. Embora a gente não trabalhe apenas com nanomateriais, a gente busca a classe de materiais como um todo, tentando entender os princípios de funcionamento e também tentando produzir materiais cada vez mais rápidos, mais efetivos. Perfeito. Professor, já que o senhor falou em tudo isso, nós podemos visitar, conhecer os seus laboratórios e conhecer os seus orientados também, e a gente agradece a sua participação no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço o convite de participar aqui, é um prazer e o laboratório está completamente aberto. Conversem com os alunos sobre as pesquisas dele, tenho certeza que eles estarão preparados para responder os questionamentos. Parabéns e sucesso, professor. O Ciência Sem Limites vai conhecer agora o laboratório e todos puderam notar que aqui se realiza pesquisas de ponta, tecnologias avançadas.
Após um breve intervalo, nós já retornaremos. Um instante só. O Ciência Sem Limites continua aqui, no Instituto de Química do campus de Araraquara. Nós vamos conversar com o mestrando Martim Barbosa sobre as pesquisas que ele realiza neste laboratório. Martim, o que representa você realizar pesquisas com um equipamento dessa natureza? Bom, esse equipamento é único aqui do campus de Araraquara e é uma ferramenta fantástica para nós que trabalhamos com caracterização morfológica e materiais. Onde você quer chegar com a sua pesquisa? O objetivo é desenvolver materiais que tenham aplicações tanto científicas quanto práticas. Parece que você está com uma viagem marcada para o exterior. Como é que você conseguiu? Aqui o grupo fez uma visita no Canadá, junto com vários outros núcleos, e nesse contato o meu orientador ele fez um contato lá com a professora lá, então nós vamos desenvolver um projeto juntos aí no ano que vem. Quanto tempo você vai ficar no exterior? Vou ficar 4 meses lá. E no futuro, o que você espera? Espero poder continuar trabalhando, né, nessa linha com bastante oportunidades e todo esse apoio que eu tenho aqui. O que é esse equipamento? Esse aqui é um microscópio eletrônico de varredura. Ele, por meio de escaneamento numa superfície usando um feixe de elétrons, ele deixa a gente fazer uma imagem aí na ordem de poucos nanômetros. Parece que é o único em toda a Unesp, é verdade? Sim, é o único com essas configurações e esse limite de aplicações, né? Continuamos aqui no Instituto de Química do campus da Unesp de Araraquara, com o pós-doutorando Wagner Bastos. O que consiste a sua pesquisa e o que representa esse equipamento para o desenvolvimento dos seus trabalhos? Bom, a pesquisa consiste em estudar materiais ferroelétricos que podem ser usados como memória ou sensores. Essas memórias podem ser futuramente utilizadas em qualquer equipamento eletrônico, como pendrive, computadores, câmeras fotográficas. Ela consiste em estudar esses materiais, desenvolver e otimizar características que venham a melhorar essas memórias. Quando você fala em otimizar, é deixar menores e mais eficientes? Também, quando você faz esse tipo de pesquisa, você busca características que determinam que aquele material é bom ou não como memória. Então, isso otimiza o seu trabalho. Isso em nanoescala. Por exemplo, aqui eu desenhei a bandeira do Brasil gravando uma informação. Eu polarizei, aplicando um campo elétrico, e desenhei a bandeira do Brasil. Então, essa informação ficou gravada permanentemente em materiais desse tipo. Quer dizer, essa bandeira pode estar gravada nesse espaço. Exatamente, só que entre os eletrodos, que são eletrodos depositados, a bandeira fica mais ou menos numa região muito pequena. Não dá para ver a olho nu, nem mesmo com equipamentos ópticos, somente com essa técnica de piso-resposta. E como é que você implantou essa técnica? Bom, durante meu doutorado, eu fiz doutorado de sanduíche em Portugal. Lá eu aprendi essas técnicas e trouxe para o Brasil, para que a gente também possa desenvolver esse tipo de experimento aqui e esse tipo de pesquisa também. Sucesso e parabéns. Obrigado. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Contamos com você. Até lá.